Você acha que entender como é que uma geração funciona ajuda a gente a se localizar como pai, mãe, como um adulto responsável pela educação de uma criança? Hoje a gente vai conversar sobre parentalidade e esses atravessamentos geracionais. Muito prazer, eu sou Mari Blecker, fundadora da Jabuti Lelê, é uma empresa brasileira de educação que trabalha com desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos, e eu tô aqui para fazer uma ponte entre a ciência do desenvolvimento e o dia a dia das famílias. Bora conversar de parentalidade hoje? Tô chegando. Eu vou seguir aqui mais ou menos um esqueminha que eu fiz, tá? Eu não gosto de ficar lendo prompter, coisas assim, porque eu acho que eu fico muito travada. Eu tô me acostumando ainda a fazer vídeo, tá? Então peço paciência pra galera. Por que eu resolvi fazer o vídeo de hoje? Eu vi lá no Instagram da Jabuti Lelê que um dos posts mais acessados era um post que eu fazia, enfim, um quadro do que era a parentalidade brasileira hoje. Sobre várias coisas que eu escrevi, eu vi que aquela pegou na galera. Então, eu acho que vale a pena a gente destrinchar. Quando a gente estuda a geração, colocando, né, esses componentes de características histórico-espaciais, a gente ganha muita matéria-prima para conduzir a educação da criançada. Acho essencial a gente entender que mãe que a gente é, né? Qual é a mãe brasileira de hoje? E qual que é a criança que a gente está formando hoje, aqui no Brasil? O que a gente quer da educação dela? O que o Estado espera que as famílias deem para as crianças? A gente acha que é tudo meio, que a coisa vai ao léu, meio à sorte, mas não. Por trás de tudo que a gente está ofertando no nosso dia a dia, por trás de todos os conteúdos que estão chegando para as crianças através das escolas, existe um objetivo, alguns objetivos. Entender quais são esses objetivos, qual é esse caminho, quais são as ferramentas que estão sendo usadas para se atingir esse objetivo, eu acho que é um negócio muito legal da gente, como família, entender. Até para que a gente consiga reforçar pontos positivos desses objetivos de educação do Estado, do terceiro setor, das empresas, ou questionar, chegar em algumas lições que estão querendo passar para as crianças e a gente fala, não, essa, muito obrigada, não quero. Quando a gente fala de educação e, consequentemente, parentalidade, a gente nunca pode esquecer que a gente está pondo o pé em algum lugar, em algum tempo. Vai se formar uma geração preparada para dominar tais e tais competências, que são competências diferentes das competências para os quais nossos pais foram preparados, que são, por sua vez, diferentes das competências para os quais nossos avós e bisavós foram preparados pela educação no tempo deles. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, quem é mãe, quem é pai de criança de 0 a 6 anos, são basicamente duas gerações, né? Em sua maioria são os millennials, na qual eu me enquadro, que é a galera que nasceu na década de 80 até 96, e a geração Z, que nasceu de 97 até 2012. Os millennials é aquela galerinha que nasceu na fase analógica da tecnologia, mas que teve que acompanhar todo o crescimento, essa super expansão de internet, nascimento dos sites e depois celulares. Quais são as características? Algumas características dessa geração. Eles se sentem confortáveis usando novas tecnologias e é uma geração que gosta de experimentar e não se incomoda com essa sensação de não saber mexer em alguma coisa tecnológica nova e que vai mesmo, mergulha mesmo para conseguir entender o negócio. Outra característica, em geral, é uma população que atingiu graus de escolaridade maiores do que as gerações anteriores de pais e avós, mas que, apesar disso, teve o azar de entrar no mercado de trabalho em um momento ruim, depois daquela crise econômica dos Estados Unidos de 2008, que veio trazendo, né, efeitos para o Brasil e para o mundo. Então foi uma geração que economicamente não necessariamente conseguiu avançar, crescer financeiramente mais do que a geração dos nossos pais. Em relação às gerações anteriores, é uma geração que fica mais tempo na casa dos pais. Então é uma geração que morou com os pais, tipo, até 40 anos e aí resolveu sair de casa. Então é uma geração que casou mais tarde, teve filho mais tarde. É uma geração que gosta desse lance da ética, do consumo consciente, da sustentabilidade, que busca sentido naquilo que está fazendo. É uma geração que gosta muito de experiências e ela privilegia experiências em detrimento até de bens materiais. Então é uma galera que, ao invés de preferir trabalhar loucamente,
para construir uma casa e depois comprar um super carro e depois comprar uma casa na praia, uma casa no campo. É uma geração que já percebeu que financeiramente igual aos pais, talvez ela não conquiste tanto. Então ela prefere consumir coisas mais baratas, entre aspas, muitas aspas, para que ela viva experiências. Ela gosta de viajar muito, é uma geração que busca sempre construir algum grau cultural e levar isso para os seus filhos. E aí depois vem a geração Z. A geração Z, ela já é uma geração que a gente chama de nativo digital. É o cara que já nasceu de 97 para cá, já tinha celular, já é uma geração muito mais tecnológica. O que descreve esses pais que são da geração Z? Eles tendem a ter uma visão mais realista do mundo, são menos ideológicos do que a geração millennials, que é a minha. É uma geração que cuida muito da saúde mental e preza pelo cuidado da saúde mental e da saúde física. Então é uma geração muito saudável, que cuida que gosta de academia, que vê importância nas terapias, que se cuida muito. Tem o autocuidado como uma parte muito importante, que inclusive abre mão na hora de trabalhar. Então se o negócio tá, pressionando, você sente que não tá legal, muita gente prefere, espirrar do lugar. Procurar um lugar mais são para trabalhar. É uma geração que valoriza mais a diversidade, enxergam no desenvolvimento financeiro apenas uma parte da vida. Então eles não vivem para trabalhar, eles trabalham para viver. E é uma geração também que eles dizem que é multitarefa. Eles trocam muito de atividade rapidamente e vão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Essas gerações aqui são as gerações de pais brasileiros que educam crianças de 0 a 6 anos. Olha quanta coisa interessante a gente consegue trazer só por conhecer quem são essas mães e quem são esses pais. Porque a gente tem indícios de caminhos que essas famílias vão tomando a partir das escolhas que elas fizeram. E os bebês? Quem são esses bebês, essas crianças que moram com essas famílias? Essas crianças são da geração Alpha, que é a galerinha nascida de 2010 a 2024. Meu filho é dessa geração. E tem a geração Beta, que é de 2025 até 39. Vamos trazer um pouco as características da geração Alpha? Olha que legal. São crianças que nasceram já no século 21, geralmente filhos de millennials e geração Z. Eles já crescem com tablet celular na mão. TV ligada, tablet, isso já vem no chip. Eles têm uma habilidade cognitiva um pouco mais aguçada, até pelo tipo de experiência que muitas crianças dessa geração vivenciou ao longo da primeira infância, o que não necessariamente é algo que vai se manter a longo prazo. Mas guarda isso. Outra característica da geração Alpha é uma geração que já nasce com questões muito presentes de preocupação ambiental. Então, as ideias de crise climática, aquecimento global, urbanização desorganizada, o que vai se fazer com o lixo, com tanto lixo que está sendo jogado, né? Eles já nascem com essa ideia de que não existe jogar fora. Essa preocupação é algo que vai atravessando toda a formação escolar dessas crianças. Outra característica, eles aprendem com muita facilidade e desde muito cedo a usar equipamento tecnológico. E, cara, isso é impressionante. Você não ensina o carinha a mexer num celular, a mexer num tablet. E aí, quando você vê, o cara já sabe, qual é o plug que tem, que essa entrada é diferente da USB, que é da USB-C. O cara já sabe tudo. E aí, temos também a geração Beta, que é a geração de babies nascidos agora de 2025 e que vai ser até 39. Aqui, obviamente, não existe um traço geracional, porque os caras são bebês. Mas o que existe, já de acordo com os estudiosos das gerações, são expectativas, de características gerais dessa geração. Vão crescer num mundo já com inteligência artificial, então a IA vai fazer parte não só do dia a dia de casa deles, tipo Alexa, não sei o quê, mas também na escola. Então eles vão aprender conteúdos de uma maneira já totalmente transformada pela inteligência artificial. Então, sei lá, ao invés de o cara ler um livro de história, ele vai provavelmente ter de ler o livro de história, mas ele vai poder entrar lá no ChatGPT e falar: ok, ChatGPT, personifique Napoleão Bonaparte, eu quero conversar com ele.
E aí você começa a conversar com Napoleão Bonaparte. Pensa que louco que vai ser isso. Outra característica, eles vão ter uma vida muito globalizada. Isso eu acho que é até uma característica muito da geração Millennials, né? Que passou pela geração Z, já veio pela geração Alpha, mas eu acho que é um negócio que vai pegar muito pesado nessa geração Beta. Não é à toa que, por exemplo, em cidades grandes, tá bombando de escola internacional e bilíngue. Porque, a galera já percebeu que o mundo tá sem fronteiras. Então a galera vai trabalhar aqui no Brasil, vai conversar com um cara de Nova York, eventualmente vai passar uma temporada em Taiwan, e é assim que vai ser construída a vida. Aí a questão da língua, durante o aprendizado, ela entra não só mais como um diferencial, mas como uma ferramenta necessária. Isso já é uma percepção de muitas famílias e do setor educacional de muitas cidades, né, das cidades grandes principalmente, não só de São Paulo, mas do mundo inteiro. Outra questão que vai marcar muito a geração Beta, espera-se, são pais muito zelosos, gerações Millennials e Z, e tendem a ser pais super protetores, por diversas razões. As crianças geralmente são criadas em apartamento dentro de cidade grande, não há tanto espaço para se brincar mais, são pais que trabalham muito fora. E aí essas crianças ou ficam na creche, ou ficam com um cuidador, ou ficam com alguém na família. Elas acabam tendo um contato um pouco mais circunscrito, mais regulado, vigiado com o mundo. Isso também já começou a acontecer já na geração Alpha. Que é o que, por exemplo, o Jonathan Haidt traz no livro dele, da geração ansiosa, da sociedade de segurismo. Mas enfim, isso é outro papo, a gente deixa para um outro vídeo. Outra questão, é uma galera que vai estar muito e vai ter que estar muito preparada para trabalhar com tecnologia nova. Esses são os panoramas. Eu sei que ficou longo, sei que ficou pesado, mas fala se você, não ganhou um monte de ferramenta aqui para entender a mãe que você é agora, o filho que você tem que criar. Eu acho que quando a gente estuda a geração, esse é o lance legal da geração. Afinal de contas, a gente está indo para algum lugar. O Estado quer que a gente caminhe para algum lugar como sociedade, a gente quer, como família, caminhar para algum lugar. E quando a gente enxerga essa questão geracional, eu acho que a gente tira um pouco o olhar muito do nosso umbigo do indivíduo e a gente consegue olhar para o amplo, né? A gente consegue dar um zoom out assim e olhar lá de cima o que está acontecendo com a Terra. O que está acontecendo com o mundo no século XXI? Então, por isso que eu gosto de estudar geração. E eu não entendo por quê. Porque você que trabalha com parentalidade, você que assiste Guru Parental no Instagram, no YouTube, por que não fala de geração? Precisa falar de geração, gente. Faz parte para entender o que a gente tem que fazer. Próximo tópico.